Olá, turma! Vamos dar início, então, à nossa série com uma dinâmica nova agora, né? Falando em dinâmica, hoje nós vamos tratar de termodinâmica. E eu fiquei encarregado de explicar a teoria do conteúdo. O meu colega, o professor Vanderly, ficou responsável por fazer as aplicações deste conteúdo, tá certo? Então, assistam o vídeo até o final. Depois, vocês vão para resolver os exercícios. É necessário que vocês saibam, dominem o conteúdo antes de treinar, antes de começar a pôr em prática. Antes, porém, eu peço que, se você não é inscrito no meu canal, nem no canal do professor Vanderly, lá no YouTube, então se inscreva. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês irem direto para o canal do professor Vanderly e também vai estar aqui no card. Vai ficar aparecendo aí durante toda a aula. Sem delongas, vamos lá. Primeiro, a termodinâmica é a parte da física que estuda o calor, as transformações de calor. E para estudarmos a termodinâmica, é necessário que a gente entenda o estudo dos gases, o comportamento dos gases. Primeiro, vamos começar falando do gás ideal. O que é um gás ideal? Para a física, um gás ideal é aquele que apresenta algumas características que nós vamos passar a elencar a partir de agora. De antemão, eu já antecipo, não existe na natureza nenhum gás com tais características. O gás ideal, portanto, ele é um gás fictício, é um gás hipotético. O gás da natureza que mais se aproxima do comportamento de um gás perfeito é o gás hélio. Ele tem características bem próximas. Quais características? Bom, meu amigo Diocleciano, vamos vê-las a partir de agora. A primeira característica de um gás dito perfeito ou ideal é que o volume de suas moléculas são desprezíveis. Isso quer dizer que as moléculas de um gás são tão pequenas, mas tão pequenas, mas tão pequenas, que o tamanho delas podem ser desprezadas em relação ao todo do recipiente que as contém. Segunda característica, essas moléculas se movem continuamente de maneira desordenada. Esse movimento é chamado de movimento browniano. Ah, professor, é daquele browniano de Charles Brown, da banda lá? Não, Diocleciano. É movimento browniano, em homenagem a um botânico chamado de Robert Brown, certo? E esse movimento diz que as moléculas se movem continuamente e esse movimento é regido pelas leis da mecânica newtoniana. Isso quer dizer, galera, que as leis de Newton se aplicam aqui ao movimento dessas partículas. Terceira característica, Diocleciano, força de coesão nula. Força de coesão nula. Mas, professor, o que é a força de coesão? Força de coesão, meu amigo, meu irmão, é aquela força que mantém as moléculas. Elas estão livres, se movimentam desordenadamente, caoticamente, em todos os sentidos. Nada as prende. Movimento contínuo, por quê? Porque a força de coesão, a força de união entre as moléculas é nula. Quarta característica, colisões são perfeitamente elásticas. O que é, professor, o que é uma colisão perfeitamente elástica? Tenha calma, Diocleciano. Colisão perfeitamente elástica é aquela em que a energia cinética se conserva. Ou seja, não há perca de energia no momento das colisões. Veja que as moléculas vão bater umas nas outras, as moléculas vão bater contra as paredes do recipiente. No entanto, a velocidade, o módulo de sua velocidade vai permanecer constante. Portanto, sua energia cinética também permanece constante. Vamos falar agora das variáveis de estado de um gás. Professor, quais são? Quantas são? Ah, Diocleciano, meu amigo, tenha calma. São 3 as variáveis de estado de um gás. Vocês vão resolver as questões junto com o professor mestre Vanderly, o capacitado, o poeta, o cara por quem eu tenho o maior carinho e admiração e a quem eu o denomino como irmão. O professor Vanderly vai explicar e vai falar dessas variáveis de estado, que são 3, Diocleciano. Pressão, volume e temperatura. Vou começar falando da pressão. A pressão diz respeito à colisão, ao choque das moléculas contra as paredes do recipiente. Cada vez que a molécula bate na parede do recipiente, ela exerce uma força por unidade de área. E essa força por unidade de área nós chamamos de pressão. A força no sistema internacional, vocês sabem, é dada em newtons.
A área, vocês sabem que no sistema internacional é dada em metros quadrados, portanto, a pressão no sistema internacional é dada em Newton por metro quadrado, ou também pode ser chamada de Pascal. Ah, professor Pascoal, Diocleciano, meu amigo, é Pascal e não Pascoal. Esse nome dá-se em homenagem a um físico italiano chamado de Blaise Pascal, foi o inventor da calculadora, certo? E ele também tem trabalhos lá na hidrostática, né? Princípio de Pascal, né? Lá na hidrostática. A outra unidade comum de pressão, Diocleciano, antes que você pergunte, antes que você interfira aqui na nossa aula, rapaz, é o ATM. Um ATM corresponde a uma atmosfera técnica de massa. A atmosfera técnica de massa. A gente abrevia só dizendo ATM. Corresponde a 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Quando você for resolver os exercícios junto com o mestre, professor Vanderly, lá no canal do YouTube, professor Vanderly, se inscreva, se não é inscrito. Ele vai ter questões em que virá a pressão em atmosfera técnica de massa, ATM. Para converter para o sistema internacional, você vai multiplicar por 10 elevado à quinta. Esse é o nosso segredo, viu? Não diga Vanderly não, viu? A segunda característica é o volume, galera. Como a gente viu, uma das características das moléculas é que o volume delas é desprezível. Então, o volume do gás, já que não computa o volume das moléculas, é o volume do recipiente. Então, o volume de um gás é exatamente igual ao volume do recipiente que o contém. Se você tem um recipiente de 2 litros, então ali terá 2 litros de gás. Se você tem um recipiente de 50 litros, ali terá 50 litros de gás. E a última variável de estado é a temperatura, essa conhecida de vocês. A temperatura nada mais é do que a medida do grau de agitação das moléculas. Portanto, quanto mais agitadas as moléculas, maior será a sua temperatura. Aqui, na situação ilustrativa, a temperatura do gás no recipiente A é menor que a temperatura do gás no recipiente B. Observe que as moléculas no recipiente B estão mais agitadas. Portanto, sua temperatura é maior, será maior. E detalhe, Diocleciano e amigos que ora nos assistem, a temperatura deverá estar na escala absoluta. Escala absoluta ou escala Kelvin, como vocês costumeiramente chamam. Escala Kelvin é a escala do sistema internacional que recebe esse nome em homenagem a um físico inglês chamado de William Thomson, que depois passou a se chamar, por ganhar um título de nobreza, passou a se chamar de Lord Kelvin. E como é que eu transformo? Ah, meu amigo, basta somar com 273 se a temperatura estiver na escala Celsius. Quando a temperatura está na escala Celsius, para convertê-la para a escala absoluta, basta somar 273. E aproveitando o ensejo, se você não viu a videoaula sobre escalas termométricas, clique no card que vai aparecer agora aí em cima, que eu preparei uma videoaula especial lá para vocês. Assistam depois. Mas antes, resolvam as questões desse conteúdo junto com o professor Vanderly, clicando no card que aparece aí em cima. Agora, vamos falar da equação de Paul-Émile Clapeyron. O Clapeyron é um físico francês, né, que estabeleceu uma relação matemática para os gases perfeitos. Primeiro vamos falar do que é um sistema aberto, que é um sistema fechado. Um sistema é dito aberto quando ele é aberto ao ambiente e as moléculas do gás poderão escapar ou mover-se livremente. No entanto, o sistema é dito fechado quando o recipiente é fechado e aí as moléculas ficam confinadas dentro desse recipiente. É esse tipo de situação que, na maioria das vezes, nós vamos trabalhar, e o professor Vanderly vai trabalhar com situações desse tipo aí, viu? Quando forem resolver, mas só vão lá para resolver as questões quando terminar de assistir a aula. Tem coisa boa aí pela frente, pessoal. Tem uma novidade aí para vocês aí na frente, vocês vão gostar, tenho certeza. E aí a equação de Clapeyron é escrita dessa forma, que muitos alunos, para memorizar, costumam dizer uma frasezinha bem interessante, que é: por você,
Nunca rezei tanto. Olha aí, você vai fazer prova de física, quem nunca rezou para fazer uma provinha de física? Então, P é pressão, V é volume, N, número de mols. Esse número de mols, galera, é a razão entre a massa e a massa molar. Professor, o que é essa massa molar? Meu amigo, acaba Diocleciano, você estava demorando, hein, garotão? Essa massa molar, galera, é você somar as massas atômicas. Então, quando você tem um gás, por exemplo, CH4, então você tem carbono e hidrogênio. Basta você pegar a massa atômica do carbono, somar com a massa atômica dos hidrogênios na situação. A massa atômica do hidrogênio é 1, você multiplicaria por 4, né? Então, N é número de mols. R é uma constante chamada de constante universal, galera. Constante universal significa que ela vale para todos os gases. Todos os gases, ela é um valor único. Agora, você tem que ter cuidado que esse valor ele varia dependendo da unidade de pressão e de volume. Então, nós temos um valor para o sistema internacional e nós vamos ter um valor para unidades práticas. A unidade do sistema internacional, galera do bem, é 8,31. Aqui eu aproximei para 8,3 joules por mol Kelvin. Mas esse valor você só utiliza na expressão de Clapeyron se a pressão estiver em Newton por metro quadrado, ou Pascal, e o volume estiver em metros cúbicos. A unidade prática é 0,082 atmosfera litro por mol vezes Kelvin. Mas para usar esse valor, 0,082, a pressão tem que estar em atm e o volume tem que estar em litros. O professor Vanderlei está ali no cantinho só esperando eu terminar essa aula para começar a resolver os exercícios com vocês. E nas questões que envolverem o uso da equação de Clapeyron, você vai usar esse valor se a pressão estiver em atm e o volume em litros. Não se preocupe que esses valores eles são dados na questão, é informado na questão. Via de regra, ele é informado na questão. Ou se for uma prova de vestibular, no início ele diz essas constantes. E T, não esqueça, é a temperatura absoluta. Criem o hábito de dizer temperatura absoluta, porque em termodinâmica, todas as temperaturas que vamos utilizar vai ser na escala absoluta. Disse que um gás sofre uma transformação gasosa quando pelo menos uma de suas variáveis de estado, que é aquelas três, lembram? Pressão, volume, temperatura. Quando pelo menos uma delas sofre variação, então aí você tem um gás sofrendo uma transformação gasosa. E, partindo da equação de Clapeyron, observe que dessas letras que aparecem, dessas variáveis que aparecem aqui na equação, a única constante é o R. Tanto é que o nome dele é constante universal. Então, vamos isolar ele, deixar ele aqui do lado da equação do segundo membro sozinho e passar as variáveis para o outro. Então, ficou o quê? Pressão, volume, número de mols, temperatura é igual a constante. Ou seja, essa razão aqui, ó, ela vai dar sempre o mesmo valor, independente do tipo de gás. Lembrando que esse N, como representa o número de mols, não esqueça lá da química, vocês viram que, por exemplo, um mol de qualquer gás corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, chamado popularmente de número de Avogadro, em homenagem ao Amédio Avogadro. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, se você tem um recipiente, dentro desse recipiente, você tem um gás que está ocupando um volume, está a uma certa temperatura e está exercendo uma certa pressão nas paredes do recipiente. Vamos supor que esse recipiente seja flácido, eu consigo aumentar essas dimensões laterais. Então, se eu aumento a agitação das moléculas, observe que nesse outro recipiente as moléculas estão mais agitadas. Então, a temperatura é maior. Elas vão bater mais vezes e com mais forças na parede, então vai aumentar a pressão. E esse aumento de pressão nas paredes faz com que ela aumente o volume. Então, eu vou ter uma pressão, volume e temperatura no início, inicial, e vou ter pressão, volume e temperatura final. Olhando essa equação e esses resultados aqui, vamos relacioná-los da seguinte forma. Pressão inicial, volume inicial, número de mols, temperatura inicial é igual no início e no fim.
Só que veja como o recipiente é fechado, e são essas as situações que vamos trabalhar mais frequentemente. O número de moléculas na primeira e na situação, no início e no fim, o número de moléculas é o mesmo. Se o número de moléculas é o mesmo, galera do bem, nessa igualdade eu posso dividir o N aí, ou cancelar, como a gente costuma chamar, me perdoe os matemáticos, a expressão cancelar, né? Então eu posso dizer que numa transformação gasosa é constante a relação entre pressão, volume e temperatura dessa maneira. Produto dividido pela temperatura. Produto da pressão dividido com volume dividido pela temperatura absoluta. Guardem essa equaçãozinha aí, porque nós vamos precisar para entender o que vai ser dito posteriormente. E também vocês vão precisar para resolver as questões junto com o mestre Vanderlei, né? Então, vamos seguir em frente. Para apresentar isso a vocês de forma melhor, eu disse que tinha novidade. Olha aí, eu já tenho uma novidadezinha aí. Nós vamos usar um simulador chamado de simulador FET. Eu chamo FET. É assim que é escrito, P-H-E-T. Você bota aí no navegador, no seu navegador que você usa. Eu uso o Chrome. Coloca lá FET no Google, na pesquisa. Ele vem para essa tela aqui, ó. Quando você passar o cursor aqui sobre esse ícone aqui, simulações, abre essa janela. Tem física, química, matemática, ciências da Terra, biologia. Nos interessa simulador de física. Você clica em física e é direcionado para essa outra aba, essa outra janela. Aqui você seleciona a disciplina, eu selecionei física, portanto tem esses simuladores. E nós vamos trabalhar com esse que está aqui no canto inferior direito de vocês, que eu estou passando o laser agora nele. É ele que nós vamos utilizar para ilustrar as transformações gasosas, a mudança, o que ocorre com o gás quando eu altero uma das variáveis de estado, portanto, faz com que ele sofra uma transformação gasosa. Bom, está aqui o nosso simulador. E aqui em cima você tem balões de ar quente, esfera rígida, oca, balão hélio. O que nos interessa é isso aqui, propriedade dos gases. Depois, ao final dessa aula, quando vocês resolverem os exercícios, vocês podem entrar nesse simulador e brincar com ele aí, testar. Aqui nós temos um recipiente fechado, como nós queríamos. Eu posso até abrir ele aqui, mas me interessa ele fechado. Cujo volume eu posso alterar, eu posso mexer aqui, segurar com o mouse, botão direito do mouse, esquerdo do mouse, e diminuir o volume ou aumentar o volume. Aqui eu tenho um termômetro, só que na escala absoluta, na escala Kelvin, onde eu vou registrar a temperatura. Aqui nós temos um manômetro, um instrumento usado para medir pressão, né? Se fôssemos medir a pressão atmosférica, seria barômetro o nome. Então aqui nós temos um manômetro. E aqui eu tenho uma fonte de calor, que eu vou aquecer ou resfriar o gás. E aqui um instrumento para a gente colocar as moléculas aqui dentro. Eu posso colocar as moléculas usando essa bombinha aqui, ó. Colocando molécula aqui dentro, beleza? Mas eu vou usar outra dinâmica. Vamos colocar então um gás perfeito aí dentro. Né? Eu vou colocar aqui, sei lá, tá aqui 80 moléculas. Você pode colocar essas moléculas aqui nesse localzinho, ó. Gás na câmara. Então eu posso botar aqui. Você pode ter uma espécie leve ou mais pesada. Vou colocar pesada. Mas daria o mesmo resultado se fosse leve. Eu coloquei assim por causa do efeito visual. Ficou legal, não ficou? Aí, Diocleciano gostou, não gostou? Gostei, professor! Valeu, Diocleciano. Então, vamos lá, galera. Quando eu coloquei o gás, não esqueça, as moléculas estão em movimento contínuo e desordenado. A temperatura registrada aqui é 300 Kelvin, observe aqui no termômetro. O manômetro resiste a uma pressão em atmosfera técnica de massa, ATM, de aproximadamente 0,4. Beleza? Agora vamos ver o que acontece quando eu altero o volume aqui. Eu vou diminuir o volume do recipiente. Observem o que vai acontecer com a temperatura, que está em 300, e a pressão, que está em 0,4 aproximadamente. Então, eu vou, olha, diminuir o volume, aí a temperatura foi lá para cima, ó, e a pressão também aumentou. Temperatura e pressão variar, então os dois irão aumentar. Quando você diminuir o volume da equação de Clapeyron, esse resultado já era esperado. A equação de Clapeyron está aqui do lado, ó. Pressão, volume, número de mols, constante, temperatura absoluta. Beleza? Ok. Ok. Então, se eu diminuir o volume, a temperatura diminuiu, caiu aqui, ó, a pressão também
caiu. Se eu diminuir, não. Se eu aumentar o volume, né? Aumentei o volume, então a temperatura também diminuiu. Estou aumentando o volume, a temperatura caiu mais e a pressão diminuiu mais. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos manter uma variável constante. Eu vou deixar constante aqui o volume, viu? O volume agora não vai mais mudar. Vamos colocar aqui um gás aqui dentro. Aí, coloquei uma certa quantidade de moléculas de um gás aí dentro, tá uma coisinha. Beleza? Olha, o volume não vai mudar, então vamos mudar a temperatura. Eu vou aquecer o gás para aumentar a temperatura. Vou aquecer com esse fogareirozinho aqui, ó. Aquecer, então segura aqui. Tá aquecendo. Olha a temperatura lá, ó. E observa o manômetro, a pressão. Ó, aumentou a temperatura, olha a pressão, está aumentando também. Conclusão, se o volume for mantido constante, quando você aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Isso que nós chamamos de transformação isométrica ou isocórica. Nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos manter constante a pressão. Vou manter constante a pressão, e se a pressão for constante, a transformação é dita isobárica. O volume constante é isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica. Agora vou manter a pressão, isocórica, isobárica. Vou colocar aqui as moléculas do gás aqui dentro, mas observe que as moléculas colidindo contra a parede do recipiente vão afastando ele, ó, o volume aumenta. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aquecer esse gás. Vou resfriar esse gás. Observe o que vai acontecer. Lógico, se eu vou resfriar, a temperatura vai diminuir. Aí vamos ver o que vai acontecer com a temperatura. Esfriei. Olha, a pressão diminuiu também. A temperatura diminuiu. Agora eu vou aquecer o gás. Estou aquecendo o gás. Estou aquecendo o gás. E olha a pressão ali, ó. Olha a pressão. Está aumentando também, ó. Então, se a pressão for constante, aumentando a temperatura absoluta, a pressão também irá aumentar. Isso nós chamamos de transformação isobárica. E agora vamos manter a temperatura constante. Vamos simular agora com a temperatura constante. Quando a temperatura constante, isso aqui nós chamamos de transformação isotérmica, temperatura constante. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos variar o volume, já que a temperatura vai ser constante. Olha o que vai acontecer com a pressão. A pressão aqui está aproximadamente 1,8. Eu vou aumentar o volume, Ó, aumentei o volume. Olha a pressão está diminuindo, ó. Era 1,8, caiu para 1,3 aproximadamente. Agora eu vou diminuir o volume, Olha o que acontece com a pressão. Olha a pressão aqui, ó, aumentou, né? Então a pressão aumentou. Quer dizer, se a temperatura for mantida constante, e essa transformação é isotérmica, volume e pressão vão variar de maneira inversa. Diminuindo o volume, a pressão vai aumentar. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar através do simulador. Vamos agora definir na prática isso aí. Bom, então, isso nós chamamos, essas três transformações últimas que eu mostrei no simulador, galera, nós chamamos de transformações gasosas particulares. A primeira delas nós chamamos de isotérmica, regida pela lei de Boyle e Mariotti. São dois físicos, Robert Boyle e Mariotti. Deixa eu botar aqui o laser. Robert Boyle e Mariotti. Iso é prefixo grego que define constância. Térmico, do grego, significa calor, mas a gente aproximou esse nome aqui para temperatura. A gente adotou sendo temperatura. Então, isotérmico seria temperatura constante. E se a temperatura é constante, da equação geral, o produto P vezes V é constante. Ou seja, o que diz a lei de Boyle das transformações isotérmicas? Que se a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Lembram do simulador que eu apresentei agora há pouco? Quando eu mantive a temperatura constante e diminuí o volume, a pressão aumentou. Inversamente proporcionais. Graficamente, como é que representamos isso? Eu tenho uma pressão inicial, um volume inicial, uma pressão final, um volume final, e eu tenho uma curva que lá na matemática vocês chamam isso de hipérbole equilátera. Nós, aqui na física, vamos chamá-la de curva isoterma.
isoterma. Ela representa os pontos que apresentam temperaturas iguais. Nessa curva azul, todos os pontos terão a mesma temperatura. Nessa curva vermelha, todos os pontos terão a mesma temperatura. E nessa curva verde, todos os pontos têm a mesma temperatura. Agora, observe que a curva verde ela está mais distante da origem do sistema de eixos. Portanto, essa curva verde representa pontos que estão a uma temperatura maior. Quanto mais afastada da origem a curva, maior é a temperatura. Então, qual seria a relação entre as temperaturas TA, TB e TC neste exemplo ilustrado aqui no quadro? A temperatura C é a maior, porque está mais afastada. A temperatura A é a menor, porque está mais próxima da origem. Esta relação fica, então, em ordem crescente. Temperatura A menor do que B, que é menor que C. Ou seja, a temperatura C é a maior de todas, pois é a curva que está mais distante da origem do sistema de eixos. E usando a equação geral, aquela PI, VI, TI, que é igual a PF, VF, TF. Como T é constante, você elimina da igualdade, resulta nessa equação que relaciona as transformações isotérmicas. Quando o professor Vanderly, daqui a pouco vocês vão para lá, for resolver os exercícios que aparecerem na questão falando isotérmica, temperatura constante, a equação é essa aí. A segunda transformação é a isobárica. São as transformações que a gente chama de transformações iso. Iso igual, bárico vem de baros, pressão. Então, pressão constante, regida pela lei de Charles Gay-Lussac, dois físicos franceses. E diz o seguinte, a lei de Charles Gay-Lussac, que se a pressão é constante, volume e temperatura absoluta são grandezas diretamente proporcionais. Olhe que nas isotérmicas, pressão e volume são inversamente proporcionais. Aqui elas são volume e temperatura absoluta, diretamente proporcionais. Graficamente, eu tenho um volume inicial, uma temperatura inicial, um volume final, temperatura final, o gráfico é uma reta. Matematicamente, da equação geral, como a pressão é constante, eu cancelei a pressão dos dois membros. Sobrou volume e temperatura absoluta, não esqueça, temperatura absoluta é na escala Kelvin. Portanto, se vier em graus Celsius, que é o que acontece via de regra, você soma com 273. A última transformação é a transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Ou seja, regida pela lei de Jacques Charles, francês. É o mesmo Charles lá de Charles Gay-Lussac. Essa aqui ele fez só, fez independente. Lei de Charles diz que se o volume é constante, agora pressão e temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Ou seja, aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Graficamente, professor, fica assim, ó, pressão, temperatura, uma pressão inicial e uma temperatura inicial, pressão final, temperatura final, o gráfico é uma reta. E a expressão matemática que vocês irão usar é essa aí, porque você cancelou o volume da equação geral das transformações gasosas. Lembrem-se, mais uma vez, temperatura absoluta tem que estar na escala Kelvin. E, para fechar, eu coloquei esse mapa conceitual, em que relaciono tudo que foi visto durante essa aula, né? Vocês podem depois tirar um print dessa tela e, quando forem estudar, fazer esse resumozinho aqui para facilitar. Os mapas conceituais eu recomendo muito porque eles facilitam muito o entendimento. É isso, galera. Agora vocês vão lá para o professor Vanderly resolver, pôr em prática. Física, matemática, química, são disciplinas que você só aprende exercitando, treinando, fazendo exercícios. Quanto mais exercícios, melhor. Se você gostou dessa videoaula, dá uma curtida aí, deixa um like pra gente. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e divulgue essa nova ideia, minha e do professor Vanderly. Bons estudos e até a próxima!